um ditado popular que diz o seguinte: todos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E o que nós encontramos nos dias de hoje é a forma com que as pessoas querem estar próximas de Deus com toda a facilidade possível. A forma como nós podemos chegar aos céus sem morrer. A forma que nós podemos conquistar aquilo que é celestial sem sacrifícios. Eu tive pouca oportunidade de conversar com nossa irmã, mas o pouco que eu conversei com ela, eu percebi um olhar de uma pessoa que tinha muita serenidade. Uma pessoa que já tinha passado por muitos caminhos espinhosos. Uma pessoa que tinha muita experiência. Uma pessoa que tinha vivido bastante e conhecido bastante o Senhor. Esse momento na nossa liturgia é um momento penitencial. E eu falei isso para que nós pudéssemos refletir uma coisa. Todos nós um dia vamos encontrar a morte. Todos nós um dia iremos morrer. E o maior questionamento é aquele: nós vamos para o céu? Sabe, irmãos, o evangelho fast food, você não precisa de muita coisa para ir para o céu. Você pode fazer qualquer artifício para alcançar o céu. Principalmente se você tiver dinheiro. Mas para você ter a certeza que na sua morte o Senhor estará contigo, você tem que se agarrar nas promessas do Senhor. Você tem que acreditar que Ele te predestinou antes da fundação do mundo. Você tem que esperar por Ele. Alcançar o céu não é fácil. Ter a certeza que nós vamos morrer um dia significa que nós vamos morrer e nos deparar com algo que ninguém voltou, como eles dizem nos dias de hoje. Ninguém voltou para dizer como era lá. Mas as esperanças que a igreja se alimenta está contida na Bíblia. A ponto que eu tenho certeza que quando eu permanecer fiel e acreditar nas palavras do Senhor, que Ele me predestinou antes da fundação do mundo, eu persistir contra o pecado, lutar contra o pecado, lutar contra os desejos do meu coração, essa morte um dia vai chegar. E não vai ser motivo de espanto, temor, assombro. Porque a morte simplesmente não é o fim de tudo. A morte é o princípio, aonde eu retrocedo para a casa do Pai. E hoje, se chegar a sua hora, daqui a 2 minutos, hoje à noite, amanhã, agora, como você está diante de Deus? Eu me lembro dos testemunhos que o Ayrton falava da sua mãe. Eu me lembro da firmeza quando essa irmã, essa filha do Senhor estava no hospital, a forma com que eles iam tratando e a forma com que eles falavam que ela estava firme no Senhor no hospital. Você percebe a maturidade daquele que espera no Senhor até no momento mais adverso da vida. Quando são as pessoas que nesses momentos estão olhando para a calamidade chegando perto dela e ela está morrendo de medo? Como que você vai reagir quando chegar essa hora? Como você está vivendo hoje? Como você está vivendo agora? Sabe, esse é o nosso momento penitencial. O momento em que nós refletimos as nossas práticas de vida. O momento em que nós podemos pedir perdão pelos nossos pecados. Quantos pecados? Quantos pecados? Quantos pecados? Sabe qual é a única coisa que faz separação de nós e Deus? Nosso pecado. Aquilo que você está praticando todo dia. Aquilo que nós teimamos em praticar todos os dias. Isso nos separa de Deus. Mas hoje, o nosso Deus está dizendo assim: só basta você se arrepender. Pedir perdão de tudo que tu tens feito. Que eu vou te perdoar. Eu vou te lavar. Vamos pedir perdão ao Senhor, irmãos. Feche os seus olhos. Fala com o seu Deus. Exponha para Ele a necessidade que você tem de ser perdoado.
Senhor, Tu sabes todas as coisas, Senhor. Oh meu Deus, a nossa incapacidade é tão grande que nós não sabemos o que vai acontecer daqui aos próximos segundos. A nossa futilidade é tão grande que nós não conseguimos controlar nada que passa ao nosso redor durante instantes ou milésimos ou centésimos de segundos. Senhor, nós não conseguimos, Senhor, interagir para que possamos corroborar todas as coisas ao nosso favor. A única certeza é que nós somos inertes a tudo. Somos passivos às ações do mundo, passivos às ações das pessoas, passivos aos desejos pecaminosos do nosso coração, a ponto que pecamos todos os dias contra Ti, Senhor. Às vezes a nossa mente, furtivamente, tolamente, ela deseja ir para o mundo, se enraivecer, trilhar caminhos, jactanciar-se longe de Ti. Mas existe aquele momento em que o Teu Santo Espírito fala ao nosso coração que nós somos Teus. E nesses momentos, Senhor, aquele arrependimento que é produzido por Ti faz nos lembrar de instantes, de ribombos, de algo que pode acontecer e aplacar a minha vida por um determinado momento e a consequência é eterna. Pai, nós não temos controle de nada, Pai, nem de nós mesmos. Perdoa-nos, porque somos pecadores. Perdoa-nos, porque estamos pecando a todos os momentos. Perdoa-nos, porque ainda continuaremos a pecar. Perdoa-nos e tem misericórdia de nós. Dai-nos graça para que possamos, Senhor, caminhar aqui, nessa realidade, nessa vida, nesse mundo cheio de erros, cheio de pecaminosidade, na certeza que por maior que seja a calamidade contra a minha vida, nada pode me separar de Ti, porque eu sou Teu, não porque eu quis ser Teu, mas porque Tu quiseste fazer de mim propriedade Tua. Dai-me graça para aprender isso. Dai-me graça para esperar o Senhor até nas piores mazelas, até quando aquela enfermidade corrói o nosso corpo, a ponto que o aviso é esse: você vai morrer amanhã, você vai morrer daqui 15 dias. A única certeza é o seguinte: eu vou para o Pai. Perdoa-nos, porque muitos de nós ainda não estamos certos da nossa vida eterna. Perdoa, porque muitos de nós ainda estamos pecando todos os dias, não por um tropeço, mas sim por uma ação compulsiva, pecaminosa, que todos os dias reverbera em nossa realidade. Perdoa-nos, livra-nos do pecado, livra-nos do mal, e livra-nos de temer este momento que é chamado de morte. Perdoa-nos, Senhor, e dá-nos a graça de contemplarmos a Tua face, hoje e sempre, por Cristo Jesus. Amém. A Tua graça, procura em mim, Senhor, Teu amor. Procura em mim, Senhor, a Tua vida. Flua em mim, Senhor, Teu perdão. Flua
Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um vídeo que para mim tem sido um consolo do pessoal. Os irmãos sabem que eu tenho dito que o maior questionamento que eu tenho hoje com Deus, e que eu com certeza vou apresentar a Ele quando eu chegar no céu, é por que Ele interrompeu uma expectativa no meu coração. Há 21 anos atrás eu tive que deixar a minha casa. Eu tive que deixar a convivência da minha mãe para ir para o seminário. Nunca mais voltei a morar com eles. Passava 15 dias, 20 dias das minhas férias, era tudo que eu tinha no ano para vê-la. Quando essas coisas começaram, e com a certeza da vinda do Alex para Brasília, nós tínhamos decidido já com ela que ela viria morar conosco. Quando o Alex se mudou para cá, nós começamos a procurar uma casa que pudesse atendê-la de uma forma muito boa. Mas ela não pôde vir. O meu questionamento com Deus é porque, depois de tanto tempo longe da convivência familiar, tendo a oportunidade de usufruir aquilo que eu julgava ser os últimos anos da vida dela, eu poderia estar ao lado dela. Essa expectativa foi frustrada. E nesses dias eu lembrava de um vídeo, é o único vídeo que eu tenho dela, que foi feito durante um tempo que eu dava um curso em uma igreja. E essa igreja, de Charles era membro, inclusive, fez uma surpresa para mim. E aproveitou que ela estava aqui em Brasília. Arthur era recém-nascido. E nas palavras dela, eu encontrei consolo para esse meu questionamento. Há 3 anos atrás, sem que ela soubesse, ela estava deixando as palavras que me consolariam nesse momento de expectativa frustrada. E eu quero passar esse vídeo, no momento em que ela fala um pouco de mim. Me sinto feliz pelo conceito que ela tinha a meu respeito da minha vocação. Mas na fala dela, algumas coisas para mim são muito marcantes. Eu quero compartilhar após as falas de mamãe.
Esses dias, ouvindo esse vídeo, algumas coisas me trouxeram conforto. Saber que, ao morrer, minha mãe morria em paz, na delegacia com os filhos. Um relacionamento que sempre foi em paz. Apesar às vezes das nossas divergências, havia um profundo amor e respeito. Também me trouxe conforto ver a reafirmação dela de que a nossa separação, por causa da minha vocação, era abençoada por ela também. Então esse vídeo para mim foi muito confortador, e poder rever uma outra característica da minha mãe que sempre foi marcante para mim. A capacidade dela de perdoar e ir além. Quando ela gravou esse vídeo, já tinham se passado tantos anos da separação dela. E mais uma vez ela reafirmava que ela fez desde o dia da separação. Ame seu pai. Perdoe seu pai. Nunca vi nessa mulher uma palavra de ódio contra meu pai. Como vocês sabem, eu odiei. Eu tive anos de ódio do meu pai. Mas foi esse exemplo dela que foi quebrando aquele ódio durante anos na minha vida. Quantas vezes eu a considerei uma mulher tola por perdoar tão fácil alguém que a magoou tão grandemente. E no final das contas ela me mostrou que o tolo era eu, que não sabia perdoar. Essas coisas foram muito fortes no meu. Por isso, para nossa meditação, eu quero ler uma passagem de Hebreus 11. A partir do versículo 32, que diz: e que mais eu direi? Certamente me faltará tempo necessário para me referir a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos,
praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, errados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos anjos da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Ora, bem, Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Viver é sempre uma experiência de fé. Levantar todo dia sem saber o que vai acontecer naquele dia é um exercício de fé. Às vezes nós não temos consciência disso. Às vezes nós não paramos para prestar atenção que viver cada dia é uma experiência de fé. Mas há alguns que sabem disso. Sabem que viver é essa experiência. E então essas pessoas se tornam exemplos para a vida da gente. Até o falecimento de minha mãe, quando eu lia esse texto, que nos mostra uma galeria de homens e mulheres que viveram pela fé, caminharam em suas lutas pela fé, sempre me vinha à mente duas pessoas que eu colocava nessa galeria e que eram exemplos para mim. Uma mulher que eu convivi muito pouco, mas o pouco que eu convivi foi o suficiente para marcar minha vida, que foi minha avó Fineza. Coincidentemente, mamãe morreu da mesma coisa que a vovó Fineza morreu. Do mesmo jeito. O outro, meu avô, Damião Lima Barbosa. Sempre foram para mim exemplos de vida. Mas no sepultamento da minha mãe eu pude dizer, ela é a terceira pessoa da minha galeria pessoal. Ela é a terceira pessoa que entra na minha galeria pessoal, quando o escritor de Hebreus diz que nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Minha mãe faz parte desse grupo agora. Porque com sua vida ela me ensinou exatamente a viver cada dia como quem vive pela fé. E dentro do que nós lemos, algumas coisas me fazem lembrar muito a minha mãe. Quando ele descreve esses heróis da fé, ele diz que uma característica desses homens era a capacidade de tirar força da fraqueza. Verdadeiros heróis são aqueles que no meio da sua fraqueza conseguem tirar força. Isso eu aprendi com minha mãe. Não foram poucas as vezes que eu vi, depois da separação, minha mãe chorando.
Nós tínhamos ficado numa situação muito difícil. Gostei de vê-la chorar no quarto, lá em Macapá. Era um choro reservado, que só eu participava com ela. Eu não queria que os outros meninos vissem. E depois de chorar com ela, toda vez eu achava, bom, agora ela vai entregar os pontos. E o que para mim sempre foi muito interessante era ver a minha mãe levantar depois de tantas lágrimas. Ir ao banheiro, lavar o rosto e dar a volta por cima. Ela conseguia tirar força de onde você não sabia. Ela conseguia dar a volta por cima quando tudo parecia não ter mais jeito. E foi esse espírito guerreiro dela que foi tão marcante para nós. Interessante que nenhum dos meus irmãos consegue ter uma outra definição melhor para minha mãe do que a mulher que foi uma guerreira. Contra todas as possibilidades, ela sustentou e educou 4 homens. E não somente isso. Ela educou e ensinou 4 homens a amarem ao Senhor. A rejeitarem um monte de coisa na vida. Por amor a Cristo. E para mim foi muito importante essa convivência com ela nesse período. Uma vez Josi disse uma coisa muito forte para mim. Ela disse: uma coisa que me dá paz no nosso casamento é que eu sei que não importa o que aconteça, você sempre vai dar um jeito. Por isso eu posso confiar em você. E quando o Josi me disse isso, eu não tinha como não pensar em mamãe, porque eu aprendi exatamente isso com ela. Eu aprendi a chorar as minhas dores, enxugar as lágrimas e voltar para a luta. 2007 foi um ano de verdadeiro deserto espiritual na minha vida. Foi um ano de muitas lágrimas na minha vida. E foi no aprendizado do exemplo da minha mãe que eu aprendi a enxugar essas lágrimas e continuar vivendo, lutando, nunca desistir. Até na hora da morte ela foi assim. Ela honrou um pacto conosco de não desistir em momento algum. E na terça-feira, 3 dias antes do falecimento dela, quando Adriano conversava com a médica disse para ele: o estado de sua mãe é como de um maratonista que foi preparado para correr 21 quilômetros. E quando ele estava chegando, disseram para ele: você vai ter que correr até 32. A grande maioria pararia nos 21, porque não foi preparado para correr. Além disso, sua mãe vai correr até os 30, porque ela tem uma força incrível. Naquela terça, meu irmão sabia que ela não viveria mais. E ao mesmo tempo que ele saiu para chorar no carro, ele foi agradecer a Deus por ter uma mãe tão forte. Quando todos parariam nos 21, ela continuou correndo.
Esses são os exemplos dela, que a paz merecer está entre aqueles que nós olhamos para os heróis e queremos nos inspirar na maneira que eles viveram. O que fica para nós disso tudo não é apenas um exemplo. Quando o escritor de Hebreus diz que nós temos que continuar correndo e olhando para Jesus, ele então coloca a razão de não pararmos. Aquele que começou a boa obra em nós é o que vai concluir. E disso nasce a nossa esperança. Eu fui privado de viver os últimos anos da minha mãe. Não viverei os últimos dias da vida dela. Mas o que nos conforta é que Deus trocará esses poucos anos que deixamos de ter por uma eternidade que ninguém vai poder tirar de nós. Uma vez Davi, quando perdeu o filho dele, disse: eu não posso fazer meu filho voltar, mas eu vou ao encontro dele. Um dia vai chegar a minha hora também de partir. E então eu a reencontrarei. E disso eu não tenho a menor dúvida. Do mesmo jeito que há 21 anos atrás ela teve que sepultar a vovó Eduarda e guardava no coração a esperança de reencontrá-la, 21 anos depois, ela nos deixa para encontrar com sua noiva. Quanto tempo eu vou ter nessa vida? Não sei. Mas eu sei que quando eu partir, então eu não terei alguns anos para estar ao lado da minha mãe. Eu vou ter toda uma eternidade para desfrutar da companhia dela. E o que é mais bonito é porque nessa esperança Cristo diz que todos nós seremos restaurados em nossos corpos. Se mamãe tivesse de viver os últimos anos conosco, ela sempre teria que lidar com a dura perda da sua perna por causa da amputação. Ela sempre teria que lidar com a culpa por não ter cuidado direito da sua saúde. Quando eu estive com ela há 21 dias, numa tentativa dela conversar comigo, ela apontava para a perna dela e chorava. Sabe o que é bonito? É que agora não existe uma perna amputada. Em Cristo há um corpo perfeito ao lado dele. Não há mais culpa. Há apenas graça. Não há condenação. Apenas amor de Deus sobre aqueles que morreram em Cristo. É isso que me deixa feliz. É saber que Cristo nos disse que é assim e assim será. E ainda que eu não possa ver, eu posso crer. Porque se o meu Senhor ressuscitou, e Ele ressuscitou, essa é uma verdade que nós podemos contemplar. Em breve seremos reunidos, aqueles que amamos, para desfrutarmos toda a eternidade. Eu quero convidar a todos para que fiquemos em pé. E possamos fazer as orações
nesse momento de luto, de perda. Todas as vezes que eu disser, ó Jesus Cristo, nosso Senhor, digamos em uma só fé, amém. Deus Todo-Poderoso, com quem vivem os espíritos dos que morrem no Senhor, e com quem as almas dos fiéis estão em alegria e felicidade, damos-te graças de todo o coração, pelos bons exemplos de todos os teus servos, que, havendo terminado em fé a sua vida na terra, desfrutam agora do descanso e paz. Que nós, juntamente com todos os que partiram na fé verdadeira de teu santo nome, obtenhamos nossa perfeita consolação e felicidade em tua eterna e infinita glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus, cujos dias são infinitos e cujas misericórdias não podem ser contadas, suplicamos-te que nos faças profundamente conscientes da brevidade e incerteza da vida humana. Concede que teu Espírito Santo nos guie em santidade e justiça todos os dias da nossa vida, a fim de que, após te servirmos em nossa geração, sejamos reunidos com nossos pais, tendo testemunho de uma consciência pura, da comunhão da Igreja Católica, da confiança de uma fé segura, no consolo de uma santa e religiosa esperança, em teu favor, ó nosso Deus, e em perfeito amor com toda a humanidade. Tudo isso te pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus, Rei dos santos, nós te louvamos e glorificamos o teu santo nome por todos os teus servos que já encerraram sua carreira em tua fé e temor. Pela bendita Virgem Maria, pelos santos patriarcas, pelos profetas, apóstolos e mártires, e por todos os demais teus servos justos, tanto os conhecidos como os desconhecidos. E te rogamos que nós, estimulados por seus exemplos, ajudados por suas orações e fortalecidos por sua comunhão, sejamos também participantes da herança dos santos em luz, pelos merecimentos de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus Cristo, que por tua morte destruíste o poder da morte, concede a teus servos, de tal modo caminhemos pela fé, aonde nos procedeste, que ao final adormeçamos pela fé, e serenamente adormeçamos em ti, e despertemos em tua semelhança, por amor de tua misericórdia, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai de todos nós, pedimos por aqueles a quem amamos e que já não vemos, concede-lhes a tua paz, que a tua luz perpétua brilhe sobre eles, e em tua amorosa sabedoria e poder infinito opera neles os santos desígnios da tua perfeita vontade, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Deus misericordioso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a ressurreição e a vida, ergue-nos humildes, te suplicamos, da morte, do pecado, para a vida de justiça, de modo que quando partirmos dessa existência, descansemos em Jesus, e que na ressurreição recebamos aquela bênção que teu muito amado Filho dará. Vinde, bendito de meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde a criação do mundo. Concede-nos isto, ó Pai de misericórdia, mediante Jesus Cristo, nosso mediador e redentor. Amém. Amém. Misericordiosíssimo Pai, que foste servido a chamar a ti a alma da tua serva, concede a nós, que ainda estamos em nossa peregrinação, e que andamos por fé, que tendo na terra servido constantemente a ti, sejamos reunidos no dia com os teus santos, benditos na glória eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Lembra-te de teu servo, ó Senhor, segundo o favor que demonstraste ao teu povo,
E concede que, progredindo no conhecimento e no amor a Ti, prossiga, de força em força, na vida de perfeito serviço em Teu reino celestial, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Onipotente Deus, nosso Pai Celestial, em cujas mãos estão os vivos e os mortos, rendemos-te graças por todos os Teus servos que deram suas vidas pelo nosso Pai. Concede-lhes a Tua misericórdia e a luz da Tua presença, e dá-nos uma consciência viva de Tua justa bondade, para que a Tua boa obra que nele iniciastes possa ser aperfeiçoada mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos mais uma vez. Pai, Te damos graças pela vida de nossa irmã, minha mãe, Leonor Vasconcelos Barbosa. Te agradecemos por tê-la acolhida em Teu lar, por tê-la recebido em Teus braços, e por consolares o coração dela de toda dor. Consolares, ó Deus, de tantas aflições dessa vida. Obrigado, porque agora o Senhor dá a ela o descanso celestial. Bendito és Tu. Te bendizemos, ó Deus Santo. Amém. Ainda em pé. Cantemos ao Senhor o cântico impresso em nossa liturgia, enquanto preparamos a mesa.